Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito bom dia. Vamos retomar, então, o nosso curso de Direito Civil. E nós, no nosso bom dia, nosso último encontro, nós paramos exatamente num ponto que é super relevante para a compreensão da matéria do vício redibitório, que é a distinção entre vício oculto, erro do negócio jurídico e inadimplemento contratual. Vamos fazer a diferença desses três institutos a partir de três exemplos. Eu vou contar três histórias e os senhores vão me dizer em qual delas eu tenho erro como vício do negócio jurídico, em qual delas eu tenho inadimplemento contratual e em qual delas eu tenho vício redibitório. Primeira história. Eu sou um homem da cidade, não conheço nada de aves, vou até o campo, vejo ali numa propriedade rural uma ave. Olho a ave e penso, que belo fazão. Sempre quis ter um fazão para mim. E a hora que eu olho para o fazão tem aquele papo vermelho, faz glu, 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 e eu acredito que aquilo é um fazão. E acreditando que aquilo é um fazão, quando na verdade é um peru. Segunda história. Eu vou comprar um cachorro para segurança da minha propriedade. O cachorro é surdo e depois de comprar, eu faço alguns testes e descubro que o cachorro é surdo. Terceiro exemplo. Eu compro um carro novinho, Honda Civic, modelo 2020. Na hora que eu recebo o carro é um Civic, só que o modelo é 1920 e não 2020. Eu quero ler no chat em qual das histórias, primeiro, eu tenho o vício redibitório. A do peru, a do cachorro surdo ou a do carro 2020 que foi entregue o 1920? Qual que eu tenho o vício redibitório? Qual das três histórias? Cachorro surdo, cachorro surdo, cachorro surdo. Perfeito. Porque o normal é que cachorros ouçam. Como o cachorro não ouve, e esse erro não é perceptível pelo homem de diligência média, o cachorro surdo é um vício redibitório. Eu comprei cachorro, eu recebi cachorro, mas o cachorro é surdo. Fechado o assunto. Vamos para, então, o próximo problema. Em qual hipótese eu tenho erro como vício do consentimento? Na do fazão, que eu acho que o peru, que eu acho que é fazão, ou na do carro entregue 1920 e era 2020? Na do fazão, que eu acho que é fazão, quando na verdade é peru. E por quê? Porque no erro como vício do consentimento, há uma disparidade entre a vontade interna e a declarada. Porque se eu soubesse que aquela ave era um peru e não um fazão, eu não a teria comprado. Por isso, em razão dessa disparidade entre a vontade interna e a vontade declarada, eu estou diante da figura do erro. Erro quanto ao objeto do negócio jurídico. E no caso do carro, que eu comprei um carro 2020 e foi entregue um 1920, o carro não tem defeito que torne impróprio ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor. Não, mas Simão, um carro 1920 vale menos que um 2020. Vale menos não por um defeito do carro, porque foi entregue o carro errado. E quando o carro errado é entregue, eu estou diante de inadimplemento. Se eu compro tinta azul e recebo amarela, e supondo que a amarela seja mais barata que a azul, a tinta amarela não tem um vício, não houve um erro, houve inadimplemento, porque me entregaram o que eu não comprei. Eu vou fazer um resumo dessa matéria, porque foi exatamente essa matéria que me levou a escrever o meu mestrado. Exatamente. A distinção entre vício redibitório, inadimplemento contratual e vício, o erro como vício do consentimento. Então vamos lá. No erro, há uma discrepância entre a vontade interna e a declarada.
Eu acredito que a coisa é uma quando ela é outra. O problema está em mim, que acredito, percebo mal a realidade. No vício redibitório, a coisa é exatamente aquela, mas em razão do defeito, ela se torna imprópria ao uso que se destina, ou eu tenho o seu valor reduzido em razão do vício. Agora, vamos prosseguir. No inadimplemento, literalmente, eu compro uma coisa e recebo outra. Eu compro algo e recebo algo diferente. Portanto, não há como se confundir as três figuras. Agora, vamos prosseguir com uma questão bem teórica. Quando os senhores, no primeiro ano, o ano passado, aprenderam o negócio jurídico e aprenderam os três planos do negócio jurídico, matéria essa que eu tentei, de alguma maneira mais simplificada, trabalhar com os senhores quando eu trabalhei os elementos dos contratos, eu disse da existência, da validade e da eficácia. A teoria ponteana, trazida ao Brasil por Pontes de Miranda e depois relida pelo professor Junqueira. Aliás, eu não esqueci, eu tenho que fazer aquela live daquele debate entre a teoria pontiana do fato jurídico e a teoria do professor Junqueira. Eu vou fazer isso em breve, quando acabar aqui meu retiro espiritual. Mas, de qualquer maneira, quando eu trato de erro como vício do consentimento, eu estou no plano da validade. O negócio jurídico celebrado em erro é anulável no prazo de 4 anos contados de sua celebração. Artigo 178, inciso 2º do Código Civil. Erro, plano da validade. Quando eu estou diante de um problema de vício redibitório ou de inadimplemento contratual, eu estou no plano da eficácia. O contrato existe, o contrato é válido, mas o contrato perderá os seus efeitos em razão do vício, ou terá os seus efeitos modificados em razão do vício ou do inadimplemento. Portanto, senhores, o erro atua no plano da validade, o inadimplemento e o vício redibitório no plano da eficácia. Pergunto a vocês, conseguiram compreender a distinção de erro, inadimplemento e vício redibitório? Ou tem alguma dúvida ou alguma questão que queiram colocar? Porque essa matéria é super relevante e é super importante. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, coloquem no chat. Se não tiverem dúvida nem questão, põe ok, eu prossigo. Silêncio absoluto. Ninguém se manifesta. Começaram os ok. Ótimo. Bom, se vocês não têm dúvidas, eu acabei a noção de vício redibitório com essa explicação complementar que faltou na aula passada, e eu começo agora a trabalhar evicção. A evicção está prevista nos artigos 447 e seguintes do Código Civil, tá certo? Aliás, a evicção vem do latim ex vincere, que é literalmente ser vencido. Eu aproveito e dou uma dica para quem gosta de filmes. Tem um filme muito interessante, que é um filme que chama Vincere, sobre a história de uma mulher, Aida, que tenta provar que ela é esposa do Mussolini e acaba se dando muito mal. Vale muito a pena ver esse drama italiano que se passa na primeira metade do século XX, que o nome é Vincere. Então, evicção é ser vencido. O que é a evicção? A evicção é o chamado vício de direito. Vício de direito. O vício redibitório é um vício de fato. Trabalhamos na aula passada. A evicção é o vício de direito. E o que acontece, então, quando ocorre a evicção? Alguém que se chama... Marcelo, até seria bom você pôr isso no arquivo de Word, tá?
evicto, que é o atual proprietário, ele perde a coisa para o evictor, que é o real proprietário. E por que ele perde? Porque ele comprou o que não era dele. Ele está com a propriedade de algo que não lhe pertence. Por mais que ele acredite que é dele, o objeto não é dele. E quem é a outra parte envolvida na evicção? O alienante. Quem é o alienante? Aquele que transferiu a coisa ao evicto. E vocês vão ver daqui a pouco que todo o problema recai sobre o alienante que transferiu a coisa para o evicto. A evicção, portanto, vai se dar quando o evicto perde a coisa em favor do evictor. O Código Civil de 16 só permitia evicção em razão de decisão judicial. Ou seja, a coisa perdida por sentença. Atualmente, o Código Civil não exige decisão judicial para reconhecer evicção. Ou seja, a coisa pode ser perdida por sentença ou por ato de apreensão da autoridade administrativa. Dou um exemplo. Vocês estão dirigindo um carro, passam por uma blitz policial, o policial olha o documento e fala: esse documento é falso, e esse carro foi roubado. A polícia vai e apreende o carro. Esse carro foi perdido por evicção. Mas o mais normal é a existência de uma ação reivindicatória, e nessa ação reivindicatória, o evictor é o autor, o evicto é o réu, e o réu vai perder a coisa para o evictor em virtude de sentença judicial. Portanto, o atual código não exige que a perda se dê por sentença, como exigia o Código de 16. A evicção, sim, por perda da coisa, por ato da autoridade administrativa. Marcelo, põe aí na lousa o artigo 447, que é o primeiro artigo de evicção, e vamos ler, junto com os colegas, o primeiro artigo de evicção. O Marcelo está aí ou o Marcelo não está aí? Bom dia, professor. Só um segundo aqui. Tô arrumando. Bom dia. E depois faz um Word com aqueles termos e põe na tela para eles também, tá bom? Evicto, evictor, etc. Então, Marcelo, leia lá para a gente o artigo 447. Primeira parte. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Ponto. Nos contratos onerosos. Portanto, a responsabilidade por evicção não existe nos contratos gratuitos. É verdade que o Código Civil vai dizer na parte de doação que nas chamadas doações propter nuptiae, em razão das núpcias, há responsabilidade por evicção. A doação propter nuptiae, porque o propter aqui não é do próprio casamento, é em razão de. A doação propter nuptiae é aquela em que eu dou para que alguém case. Dou para que alguém case. É quase que um encargo. O casamento é quase um encargo na doação propter nuptiae. E nesta hipótese, há responsabilidade por evicção. Mas, em regra, pelo artigo 447, parte 1, não há responsabilidade por evicção, senão nos negócios onerosos. Venda, permuta, dação em pagamento são bons exemplos de situação em que ocorrerá a responsabilidade por evicção.
venda, permuta, dação em pagamento, etc. A doação própria ter núpcia está no artigo 552, não precisa mostrar não, Marcelo, 552 do Código Civil, em que temos a exceção em que há responsabilidade por evicção nessa doação em razão do casamento. Não é um presente de casamento que você dá numa festa, não é isso não, porque alguém vai casar. É uma doação para determinada pessoa para que case. Dito isto, nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador fica sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. Obrigado, Marcelo já pôs aí na lousa o artigo 552. Dito isto, há um probleminha bastante grave para resolver, que vem da segunda parte do artigo 447, que vai mencionar a asta pública, Vamos lá, Marcelo, o que diz o artigo 447, segunda parte, com relação à asta pública? Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste essa garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Senhores, o termo asta pública quer dizer que a coisa foi adquirida em leilão promovido pelo Estado. Não é leilão de gado que um fazendeiro faz e eu dou um lance. Não é leilão de obra de arte como teve no Banco Santos. É um leilão judicial. Agora, repare, esse leilão judicial pode nascer em duas hipóteses. Primeira, eu e minha irmã somos donos da casa que herdamos do nosso pai. Começamos a brigar, não chegamos a um acordo, queremos vender a casa. Vamos nos valer da asta pública, ou seja, uma dissolução de condomínio em asta pública. E nessa hipótese, nunca houve dúvida que aqueles que vendem, sendo donos da coisa, respondem por evicção, ainda que a venda se dê em asta pública. Então põe aí, ação de extinção de condomínio, em que a coisa é vendida em asta pública. Nessa primeira hipótese, nunca se teve dúvida da responsabilidade de quem aliena. São os proprietários que estão brigando e vendem em asta pública. Uma segunda situação, que é mais complexa, é assim. Bruna é credora de Simão. Simão deve para Bruna. Bruna penhora o livro, daqui a pouco eu vou falar do livro, o livro de Simão. Quando Bruna penhora o livro de Simão, Bruna leva o livro de Simão à asta pública. Marcelo, que gosta muito de Cícero, essa edição da Loeb é aquela que tem latim de um lado e inglês do outro, reparem que é uma coisa bem bonitinha, latim e inglês, ele vai lá e dá um lance e por R$300 fica com o livro de Simão. Para quem vai o dinheiro? Para Bruna, porque Simão devia para Bruna. Nesta hipótese, o código não imaginou responsabilidade por evicção por uma razão simples. O Cairala não comprou o livro do Simão por um negócio jurídico. O Cairala pagou pelo livro que Bruna tomou do Simão, porque o livro estava em execução. Portanto, Simão não vendeu a Cairala. Não há negócio jurídico. Naquele primeiro caso, em que há um leilão para vender a coisa comum, é uma venda forçada. Aqui não. Aqui é uma expropriação que Bruna promove quanto ao livro de Simão e Marcelo compra. Para essa hipótese, nunca se imaginou responsabilidade por evicção. Anotem aí, quando a coisa é tomada por dívida, é penhorada por dívida. Nunca se imaginou responsabilidade por evicção. Mas o fato é que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido esta responsabilidade, mesmo na hipótese de asta pública para execução de bens do devedor. Há um pequeno problema aqui. Simão é dono do livro, Bruna penhora o livro, Cairala paga pelo livro em asta pública, o livro vai para Cairala e o dinheiro vai para Bruna. Daí, imaginamos que o Marcelão, de Minas Gerais, entra com uma ação contra o Cairala e diz assim, esse livro que você comprou do Simão era roubado. O livro, na verdade, você comprou.
que você comprou em asta pública e foi tomado do Simão, era, na verdade, meu. E ganha a ação de evicção. E Marcelão toma o livro de Cairala. Cairala vai ter que tomar medidas contra quem? Aí começam os problemas dessa teoria. O livro era de Simão, mas o dinheiro que Marcelo Cairala pagou foi para Bruna, porque ela era a credora de Simão. Quando Marcelo Cairala perde o livro para o Marcelão, ele vai ter direitos, vocês vão ver daqui a um minuto, de receber alguma coisa. De quem? Se Simão não vendeu para Cairala, teve o livro tomado em execução. E Simão não está com o dinheiro de Cairala. O dinheiro de Cairala está com Bruna, porque Bruna era credora de Simão. É por isso que essa teoria não era para ser aplicada na asta pública, em que eu não vendo, mas que eu sou expropriado, em que meu bem é penhorado pelo Estado. Era só para aplicar na asta pública da dissolução de condomínio. Mas a jurisprudência tem admitido, sim, que Simão, o proprietário do livro, responda pela evicção perante Marcelo. Se Simão não tiver dinheiro para pagar, Bruna, que é a credora e que está com o dinheiro de Marcelo, responde subsidiariamente. Então, o primeiro a responder é o antigo proprietário da coisa, o devedor. Se não puder tomar dinheiro dele, o segundo a responder é o credor que está com dinheiro. E numa última teoria, os autores afirmam que se ninguém puder pagar, o Estado deve indenizar o evicto, porque o Estado toma o bem de Simão, entrega a Cairala, e o próprio Estado diz, não é de Cairala, é de Marcelão em outra ação. O Estado, Poder Judiciário, dá com uma mão e tira com a outra. Então, alguns autores acham que, em última análise, o Estado é responsável pela evicção. Primeiro, o antigo proprietário que é devedor. Se não tiver como pagar, o credor que está com o dinheiro. Se nenhum dos dois puder pagar, o Estado, porque é ele que tomou com uma mão e deu na outra. E deu com a outra. Ficou claro isso para os senhores? Então, que mesmo em asta pública, há responsabilidade por evicção? E se ficou claro isso, se vocês não têm dúvida, eu queria fazer só uma coisinha cultural rápida, porque ontem eu estava, e aproveitar que a minha amiga Gisele Groeninga está aqui na sala, ontem eu estava lendo a Metamorfose aqui no meu retiro espiritual, a Metamorfose de Ovídio, dessa edição bilíngue, que é uma edição que tem o latim e o inglês lado a lado. Aliás, para quem gosta de coisas... Sim, Vitor. Daí o credor ou o Estado teriam direito de regresso contra o antigo proprietário. Seria exatamente isso. Seria exatamente isso. Agora, está perfeito. E eu estava lendo esses livrinhos, os que são de capa vermelha são em latim de um lado e inglês do outro, e os que são de capa verde são de grego de um lado e inglês do outro. E eu estava olhando uma questão interessantíssima, que é um problema que deu na língua portuguesa e nas línguas latinas, com a palavra homem. As línguas neolatinas, quando usam a palavra homem, normalmente a contrapõe a palavra mulher. Normalmente. Tanto o inglês, o francês, o italiano, o português, o espanhol, homem se opõe à mulher. Isso deu um problema técnico que as mulheres entendiam que quando o Código de 16 usava todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil, haveria uma exclusão das mulheres. Esse é um problema que o latim não tinha. Porque no latim, homines com H, era o ser humano. Não era o homem masculino ou a mulher feminino. Era o ser humano. E ontem, ô Marcelo, põe aquele trecho que eu mostrei para você, que eu mandei para você ontem à noite, para mostrar como isso era muito bem resolvido no latim. Para vocês terem uma ideia, no latim, eu estava lendo aqui a Metamorfose, quando Zeus combina com Júpiter, porque isso aqui é romano, Júpiter e Netuno combinam arrasar a humanidade pela água do céu e pela água dos rios e do mar, e depois a humanidade vai renascer a partir de duas pessoas, Decalião e a sua mulher Pirra. Em latim, você sublinhou aquela frase, Marcelo, ou eles não vão achar a frase? Eu vou ler aqui a frase, vai.
A frase está aqui no número 410, 411, 412. Ele usa, porque assim, o homem começa a jogar pedras para trás e das pedras nascem outros homens. E a mulher começa a jogar pedras para trás e das pedras nascem mulheres. E olhem como no latim não havia problema de masculino e feminino e homem como gênero, como espécie humana. Porque quando ele usa o masculino, ele usa viri, manibus, facient, traxere, virorum. Com a mão do homem, jogou a pedra e se fizeram outros homens. Viri, virorum. E quando ele fala da mulher, et de femineo reparata est femina iactu. A mulher, com a mesma coisa, ela jogou a pedra e nasceram outras mulheres. Só para mostrar para vocês que entre o latim original e as línguas neolatinas, nós perdemos o significado, aliás, porque também o marido vem de Mars, que é o deus Marte, né? Maris et femine, na locução de casamento, e nós perdemos isso nas línguas neolatinas, gerando esse problema. Se imaginar que a palavra homem só se refere ao sexo masculino. Homem, historicamente, é a espécie humana. Por isso que a declaração do homem e do cidadão, ela se aplicava a homens e mulheres. Marcelo, pode parar a transmissão? Senhores, alguma dúvida sobre essas questões iniciais de evicção ou eu posso prosseguir? Alguma dúvida sobre isso? Alguma questão que queiram colocar sobre a evicção até agora? Se não, um segundo que eu vou pegar a minha água e vou começar a explicar mais uma questão de evicção. Só um segundo. Muito bem. A responsabilidade por evicção, ela existe ainda que o proprietário desconheça os vícios, ainda que aquele que fez a alienação desconheça o vício de direito. Então, vamos supor que eu comprei essa caneca do Marcelo e vendi a caneca para a Bruna. Eu não sabia que Marcelo tinha furtado a caneca. Eu não sabia. Mas, mesmo assim, quando o real proprietário entrar com uma ação contra a Bruna e tomar a caneca da Bruna, Simão, que não sabia que Marcelo tinha furtado a caneca, responderá pela evicção. Então, anotem com todas as letras. A garantia decorrente da evicção para todos os seus efeitos, independe da ciência do vício. Independe da ciência do vício. O senhor se lembra que na aula passada, quando eu expliquei o vício redibitório, eu disse assim, no vício redibitório... eu já vou desenhar essa historinha, Vitor. Só espera um pouquinho que eu já desenho. No vício redibitório, a garantia pela redibição ou pela estimação, o abatimento do preço, independe da ciência do vício. Mas, para as perdas e danos, depende da má-fé, depende da ciência do vício. Eu separei o chamado direito restitutório, que está no vício redibitório, nos artigos 441 e 442, o restitutório, do indenizatório, que está no artigo 443. E, portanto, eu lhes disse na aula passada, para fins de indenização por vício redibitório, eu preciso provar a má-fé do alienante. Para fins de evicção, tanto o efeito restitutório quanto o efeito indenizatório independem de prova da má-fé ou boa-fé. Basta que eu venda, que eu respondo pela evicção. Basta que eu aliene de maneira onerosa para que eu responda pela evicção. Portanto, não há aquela distinção, não há
entre o direito restitutório e o direito indenizatório. Que no vício redibitório, o indenizatório depende da ciência, depende da má-fé. Aqui não há esta consequência. Quais são os efeitos da evicção? Quais são os efeitos da evicção? Os efeitos da evicção estão nos artigos 450, parágrafo e caput, o efeito restitutório, que é devolver ao estado anterior, parágrafo único e caput, o efeito restitutório, e o efeito indenizatório está nos incisos. O efeito está, é claro, o efeito está nos incisos do artigo 450. Então, Marcelo, você vai fazer duas coisas. Você vai abrir o 450 na sua tela e vai lançar o 450 aqui no chat, porque eu quero ler com eles os efeitos da evicção, os efeitos decorrentes da evicção. Vamos começar com o efeito restitutório. O 450, você precisa pôr o parágrafo único, tá, viu, Marcelo? Porque há uma antinomia entre o caput e o parágrafo único. Salvo estipulação em contrário, depois eu vou explicar essa estipulação em contrário, tem direito o evicto, aquele que vai perder a coisa, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Então, o efeito restitutório está no caput. Quem perde a coisa, o evicto, pode pedir de volta o que pagou. Agora, repare, o que pagou está no caput. Eu vou pular os 3 incisos que tratam do efeito indenizatório e vou mostrar para vocês uma contradição entre os dispositivos. Por quê? Porque o parágrafo único, quando fala do preço, o parágrafo, o 450 caput, fala em restituição integral do preço. Se eu paguei 300 mil, recebo de volta 300 mil. Só que o parágrafo único, quando trata do efeito restitutório, ele vai dizer que o preço será o do valor da coisa na época em que se venceu. O valor da coisa quando ela foi perdida. Então, vamos devagar com a história. Se eu paguei 300 mil por uma casa e eu seguir o caput, quando eu perco a casa, eu cobro do vendedor 300 mil. É o caput, o valor que eu paguei. Quando eu vou para o parágrafo, ele vai dizer que eu tenho direito ao valor que a coisa tinha quando se perdeu. Os senhores percebam que o valor que a coisa tinha quando se perdeu dificilmente vai ser idêntico ao valor que eu paguei. Porque a coisa, entre eu pagá-la e perdê-la, passou o tempo. Ela pode ter se valorizado ou desvalorizado. Então, agora repare. Eu paguei pela casa 300 mil. Quando eu perdi a casa, ela valia 1 milhão. Valorizou a casa. Pelo caput, eu cobro 300. Pelo parágrafo, eu cobro o valor que a coisa tinha quando se perdeu, 1 milhão. A doutrina diz que para conciliar o caput com o parágrafo, eu vou ter que conciliar 2 ideias. Primeira ideia. Efetivamente, se o valor da coisa aumentou, era 300 quando eu paguei 300, mas ela vale agora 1 milhão. Eu recebo 1 milhão. Porque o direito restitutório evita enriquecimento sem causa. E se eu perdi o que valia 1 milhão, eu cobro 1 milhão e não 300 mil. Porque o valor da coisa subiu. Porque a coisa se valorizou. Agora, se eu tiver um decréscimo de valor, a coisa valia 300 e houve uma invasão, uma enchente, a coisa foi destruída e vale 100 quando eu perco. Se eu seguir o parágrafo, eu não poderia cobrar os 300, porque quando eu perdi a coisa, ela valia apenas 100 mil reais. Se eu seguir o caput, eu podia cobrar 300, que foi o valor que eu efetivamente paguei. A doutrina afirma, então, que quando a coisa se desvaloriza, eu aplico o caput e recebo
o que eu paguei. Porque o caput traria um piso mínimo restitutório, que é aquilo que eu paguei. O parágrafo traz um plus quando a coisa valoriza, mas não traz um minus quando a coisa desvaloriza. E, portanto, eu, Simão, com a valorização do bem, posso cobrar o valor atual, maior do que eu paguei. Com a desvalorização do bem, eu só posso cobrar o valor que eu paguei. E não, a parte contrária pode dizer, mas Simão, você pagou 300, a casa vale 100, eu vou te dar 100, porque você perdeu ela valendo 100. Não, o caput traz um piso indenizatório, restitutório, disfarça, traz um piso restitutório. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Está tudo correto? Estão tranquilos aí? Estão com alguma dúvida? Querem colocar alguma questão? Porque essa matéria não é exatamente simples. Aliás, eu diria para os senhores que essa matéria é extremamente complexa. Extremamente complexa. Vamos ver as questões aqui. Deixa eu só checar uma coisa. Muito bem. Muito bem. Então, vamos ver aqui a questão que vocês colocam. E depois eu vou falar do direito indenizatório, tá? Eu estou falando do restitutório ainda. Não estou conseguindo abrir mais o chat, abrir. Vamos à questão do Gabriel. Professor, qual o fundamento nesse segundo caso, se no primeiro é evitar enriquecimento sem causa? O fundamento é o seguinte, como eu perdi a casa e eu tinha pago 300, eu não posso receber menos de 300, senão o adquirente, o vendedor ficaria com uma parte do meu dinheiro indevidamente. Então, é para evitar o enriquecimento sem causa do alienante, porque o alienante recebeu 300 e me devolve no mínimo 300. Também é uma ideia de restituição para se evitar enriquecimento sem causa. Para se evitar enriquecimento sem causa. Agora, se vocês entenderam isso daí, vamos agora para o efeito indenizatório da evicção. Quando se fala do efeito indenizatório, eu vou ler com vocês os incisos do artigo 450. Primeiro, o evicto, ao perder o bem para o evictor, pode cobrar do alienante, agora é indenização, dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Simão, quais frutos ele é obrigado a restituir? Aí, senhores, é uma regra de posse de boa ou de má fé. É uma regra que se estuda no terceiro ano, no segundo semestre, quando eu vejo a questão do possuidor de boa ou de má fé. Então, só anotem aí que essa matéria é disciplinada nos artigos 1214 e 1215. Mas saibam que se o evicto indenizou frutos ao evictor, o evicto cobra esses frutos do alienante, à luz de quanto ele pagou pro evictor. O que ele paga e o que ele não paga depende da sua boa ou má fé, artigos 1214 e 1215 do Código Civil. Segunda indenização que ele paga, que ele cobra, o evicto cobra do alienante. Indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Então, vamos lá. Quando eu comprei, eu fiz uma escritura pública. Eu paguei o tabelião. Eu paguei o imposto de transmissão. Eu contratei um advogado para analisar aquela escritura pública. Tudo isto eu posso cobrar do alienante. A escritura, o valor do imposto, a assessoria jurídica que eu tive para comprar o bem, porque isso tudo está nas despesas do contrato e nos prejuízos que resultarem diretamente da evicção. A lei fala indiretamente para evitar que eu impute ao alienante prejuízos remotos, prejuízos distantes,
que foi aquele caso que eu citei para os senhores na aula passada, eu já citei isso aqui da vaca pestilenta, não vou repetir, que o Potier fala do que são prejuízos imediatos decorrentes do vício redibitório e prejuízos mais distantes decorrentes do vício redibitório. Aqui, então, a lei fala em prejuízos que diretamente decorreram da evicção. Porque entre esses prejuízos e a evicção, há, do verbo haver, nexo de causalidade. Se o prejuízo não for diretamente decorrente da evicção, não há nexo de causalidade e não há indenização em favor do evicto pelo alienante. O terceiro e último é que se a coisa for perdida em ação reivindicatória, o evicto, o derrotado na ação, paga ao evictor custas judiciais e honorários de advogado. Logo, o evicto cobra do alienante o que gastou com a ação. Afinal, ele foi réu numa reivindicatória e perdeu a propriedade, arcará com a sucumbência e cobra isto tudo do alienante. Marcelo, seria bom agora você abrir um artigo de Word e pôr na tela uma tela em branco de Word e digitar exatamente o que eu vou te dizer agora. Quando você abrir a tela e puser aí, você me avisa que eu quero que você digite o seguinte: efeitos da evicção. Efeitos da evicção. Primeiro, restitutório. Alienante paga ao evicto o valor que a coisa tinha quando se perdeu. Contudo, que a coisa tinha quando se perdeu. Contudo, se houve desvalorização, o alienante paga o valor que recebeu do evicto. O alienante paga o valor que recebeu do evicto. Depois anote aí. Direito indenizatório. Direito indenizatório. O alienante paga indenização pelos frutos pagos ao evicto, pagos pelo evicto ao evictor, pagos pelo evicto ao evictor, paga indenização pelas despesas do contrato e danos diretos da evicção e verbas sucumbenciais. Bonitinho. Agora eu abri aqui no celular, porque o meu Meet do computador eu não enxergo quando o Marcelo faz, mas aqui eu estou enxergando agora. Verbas sucumbenciais. É bonitinho. Aí está, então, na lousa de vocês, os efeitos restitutórios e indenizatórios da evicção. Aí está um grande resumo da evicção. Se os senhores conversarem com 99,9% das pessoas, as pessoas só conhecem o efeito restitutório, não conhecem o efeito indenizatório. Mas, como vocês percebem, há uma dupla eficácia na responsabilidade do evicto, do alienante para com o evicto, na responsabilidade do alienante para com o evicto. Pergunto aos senhores, os senhores entenderam esta
questão da dupla responsabilidade do alienante para com o evicto? Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida sobre isso? Posso prosseguir? O tema não é exatamente um tema simples. Posso prosseguir? Tudo bem até aqui? Deem ok, se tiverem dúvida, levantem as dúvidas. Ok? Ok, então tá bom. Se tá tudo ok, eu vou fazer o primeiro intervalo, porque na sequência, Marcelo, eu vou trabalhar 3 artigos que são bastante interessantes e vão se somar. O 449, o 457, se não me engano, 449 e 457, mas separa esses dois e depois eu vejo se preciso de mais algum artigo para falar sobre a redução ou exoneração da responsabilidade do alienante por evicção. Mas isso falamos após o nosso café, daqui a pouco. E daí eu mostro para vocês essa gravata que também é da irmã daquelas do primeiro semestre, mas é novinha. Até daqui a pouco, se Deus quiser.